Vamos lá. Boa noite a todos e a todas. Estamos começando aí pontualmente às 19h, mais uma atividade do Combate Socialista. Para quem ainda não sabe, a gente realiza essas lives semanalmente, né? Combate e Debate. E para quem ainda não conhece, o Combate Socialista é um coletivo vinculado ao PSOL e é voltado à organização da militância dentro do partido. Então, hoje, a gente está recebendo o André Flores, que é da Consulta Popular, e a gente vai fazer hoje uma discussão sobre o artigo. Primeiro, assim, ele publicou um artigo no Brasil de Fato, eu queria até deixar depois o link aqui nos comentários para vocês darem uma olhadinha, né? Um artigo sobre as frações burguesas na crise da Covid-19, apontamentos preliminares, na verdade, esse é o título do artigo, saiu não só no Brasil de Fato, como também no Marxismo 21 e na Esquerda Online. Então, a gente vai pautar nossa discussão hoje, tanto nesse artigo, né, quanto na temática principal do debate de hoje. E quem vai debater junto com o André é a Raíssa, do Combate Socialista, PSOL, e o Eliel Machado, também do Combate Socialista. O tema, né, central dessa live hoje é a crise da Covid-19, fortalecimento, enfraquecimento ou isolamento do governo Bolsonaro. Então, vocês que estão acompanhando com a gente agora, é bacana, assim, primeiro compartilhar, para o pessoal poder ver que já começou, né, porque não aparece antes o aviso. E depois vocês podem enviar comentários, enviar perguntas, que a gente vai fazendo as intervenções conforme forem aparecendo as questões. E aí a gente vai começar, então. Por favor, André, se apresenta aí para a gente, fala um pouco aí do seu trabalho desse artigo que está muito bom, vou inclusive colocar o link aqui nos comentários agora, e em seguida o Eliel e a Raíssa se apresentam, e aí você dá início aí à discussão, e vocês que estão assistindo vão acompanhando e vão comentando junto, tá bom? Seja bem-vindo. Obrigado, boa noite. Queria começar agradecendo pelo convite, que veio na figura do Eliel, o professor Eliel, que é uma referência aí para a gente nos trabalhos sobre os movimentos populares no Brasil e na América Latina. E dizer que é um prazer estar aqui com você, Janaína, Raíssa. E eu sou, como foi anunciado, eu sou militante da Consulta Popular, e eu também faço doutorado em ciência política na Unicamp, onde eu faço parte do grupo de pesquisa em Estado e Burguesia no Brasil. Eu e o colega, o Otávio Del Passo, que escreveu comigo esse artigo citado pela Janaína, que viemos desenvolvendo algumas dessas ideias que estão no texto, mas também que são construídas num âmbito mais coletivo dentro do grupo e também com outros pesquisadores que se dedicam ao tema do estudo das frações burguesas e das relações de classe em geral no capitalismo contemporâneo. Então, acho que essa é a minha apresentação inicial. Bacana. Eliel, você pode se apresentar, por favor? Bom, eu sou Eliel, professor da UEL, da Universidade Estadual de Londrina, professor de Ciência Política. E, como disse o André, eu pesquiso movimentos sociais dentro de uma perspectiva da teoria marxista, né? E também sou militante do combate socialista no PSOL aqui de Londrina. Raíssa. Boa noite Janaína, boa noite Eliel, boa noite André. Eu sou a Raíssa, né? Sou filiada do PSOL, sou combatente aí do combate socialista, tô junto nessa. Eu sou formada em Direito, atualmente estou estudando um pouco aí de ciência política, tentando me encontrar um pouquinho nessa outra esfera aí dos estudos. E é isso. Pessoal, desculpa, esqueci de me apresentar. Eu sou a Janaína, sou militante do Combate Socialista do PSOL Londrina. E estamos aí, contribuindo aí nessas lives semanais que vocês têm que acompanhar aí, que estão muito bacanas. André, você poderia então, por favor, já dar início à discussão do tema central da live de hoje? Por favor. Eu esqueci de mencionar que
quem coordena o nosso grupo de pesquisa aqui na Unicamp é o professor Armando Boito, que inclusive vai ser convidado aqui da próxima live de vocês do combate, né? Acho que no dia 4 de maio. Então já deixo aí anunciado e reforço o convite para que assistam. Eu fiz um roteiro aqui que envolve 5 pontos, se possível, vou tentar falar sobre todos eles. Eu vou começar falando sobre a abordagem teórica que informa essa nossa pesquisa, esse trabalho de investigação que a gente fez e que está no texto, para em seguida apresentar esses elementos sobre as frações burguesas na crise do Covid-19. Hoje faz 2 semanas que o texto foi publicado, então, como a conjuntura anda muito dinâmica, nós tivemos fatos importantes, eventos importantes, para falar apenas da saída do Sérgio Moro na sexta-feira. Então, eu não poderia vir aqui no debate de hoje para apenas reproduzir os elementos que estão naquele texto que, de certa forma, não estão superados, mas são insuficientes para a gente poder debater a conjuntura agora. Então, eu vou apresentar alguns acréscimos e tem também outros elementos que não estão presentes na análise, como, por exemplo, a questão da presença dos militares no governo. E depois eu quero situar essa análise que eu vou apresentar aqui como uma crise do governo Bolsonaro dentro do contexto mais amplo de crise de hegemonia que a gente vem atravessando nos últimos anos. E se der tempo, por fim, como aqui a gente está, não é propriamente um debate acadêmico, mas um debate político, principalmente, eu gostaria de apresentar algumas proposições sobre tática e estratégia nesse período de crise. Então, para começar sobre a questão da teoria, e aí algo que eu vou tentar ao longo da fala buscar relacionar teoria e análise política, e teoria e a própria proposição política, porque esse tipo de análise que nós buscamos fazer sobre analisar o processo político relacionado aos conflitos de classe, ele é diferente dos tipos de análise que são realizados pelos grandes meios de comunicação e até mesmo nos meios políticos e acadêmicos. Há uma diferença, por exemplo, em relação a análises mais formalistas que tendem a analisar o processo político através da ação dos políticos ou então de elites que competiriam entre si pelos cargos de decisão do Estado. É uma análise que geralmente fica mais restrita à superfície do processo político, né? A representação aos atores e, portanto, superficial nesse sentido. Esse tipo de análise nossa diferencia também de análises que eu vou chamar aqui de subjetivistas, né? Que tendem a analisar o processo político como um conflito entre correntes de ideias ou de projetos, que geralmente descuram do apelo de cada ideologia nos setores sociais, né? Ou mesmo análises que se prendem muito à eficácia da articulação discursiva e descura dos interesses materiais diferenciados na sociedade, né? E também é uma análise que é diferente do que vem sendo muito comum, e inclusive no meio acadêmico, de análises marcadas pelo denuncismo ou pelo moralismo, que ou buscam patologizar o comportamento dos agentes políticos. Então, nesse caso, vão analisar o governo Bolsonaro. Como o governo Bolsonaro não se enquadra nos paradigmas das regras da democracia liberal, ele busca tensionar essas regras, vão dizer que é um governo irracional. E acaba sendo uma abordagem que constitui um obstáculo para o entendimento tanto do significado do governo Bolsonaro, mas também dos interesses que sustentam, né, esses posicionamentos.
e também de análises que ficam muito presas em adjetivar, né? Substitui o conceito, a teoria, para buscar descrever o processo político e carregar nas tintas através de adjetivos, né? Então, a nossa análise baseada no que vincula o processo político aos conflitos de classe, ela não desconsidera a importância dos políticos, das ideias, dos partidos, das representações. Mas a gente entende que este só tem relevância no processo político se eles dispõem de apoio social. Essa é a premissa básica que informa e que justifica o nosso tipo de análise, né? Então, a gente busca vincular esse jogo de representação na cena política aos interesses sociais em conflito. E essa articulação, né, da análise que vincula a cena política aos interesses sociais em jogo, que busca vincular a economia, a sociedade, a ideologia, a articulação desses elementos da análise da política, e por isso busca explicar o que está em jogo, é o que caracteriza o marxismo como a análise marxista como uma análise científica, né? Não é apenas uma ideologia que busca representar os interesses políticos do proletariado, mas denota o marxismo como uma ciência social. E aí é importante, eu fiz questão de trazer esse ponto da teoria, porque o nosso texto, que eu e o Otávio Del Passo escrevemos, ele é um texto de demarcação primeiro, né, com uma abordagem sobre o conflito que atravessava e dividia no interior do aparelho de Estado. Primeiro, o presidente e o Ministério da Saúde. Depois, o governo e o Congresso Nacional, o governo e os governos estaduais, vinha sendo explicado apenas como um cálculo desses agentes políticos, no caso dos governos estaduais, João Dória, Wilson Witzel, no caso do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, como se reduzisse a questão de cálculos eleitorais, já que eles querem se candidatar como presidente da República em 2022. Então, primeiro a gente buscou fazer uma demarcação teórica de mostrar que a divisão em relação a esses atores frente à crise sanitária e à política de isolamento social, atende, antes de mais nada, a interesses específicos das frações burguesas e das classes populares que se depararam com esse problema, né? E aí outra polêmica que a gente e que está ligada a esse tipo de abordagem superficial sobre os atores apenas, exclusivamente, as teses que advogavam um suposto isolamento do presidente, uma vez que ele estaria isolado do ponto de vista institucional, perdendo apoio no Congresso, justamente ignorando esse apoio social que sustentava essa posição. Então, a gente caracterizou esse conflito da forma como ele se apresentou como um conflito entre negacionistas e isolacionistas, né? Você tinha, por um lado, o governo Bolsonaro e seus apoiadores defendendo o afrouxamento da política de isolamento social, apelando os impactos, né, da crise sanitária sobre a crise econômica, apelando à fragilidade dos trabalhadores informais, dos pequenos e médios empresários. E, por outro lado, os isolacionistas, que desde o início buscaram defender, né, o isolamento social e buscar conter, né, os efeitos de agravamento da contaminação. Então, no nosso texto que nós publicamos, a gente faz uma descrição um pouco mais detalhada sobre o posicionamento de algumas frações que se posicionaram em defesa do isolamento social e das frações que se posicionaram contra o isolamento social, né, geralmente em defesa do isolamento vertical. E aí a gente levanta também algumas hipóteses para
buscar uma explicação sobre o posicionamento desses segmentos sociais, né? Não são hipóteses definitivas, mas que nos permitem, né, arriscar algumas explicações. Então, primeiro, a gente percebeu um alinhamento entre, principalmente, a burguesia comercial de varejo, representada no Grupo Brasil 200, que reúne ali empresários como o velho da Havan, o dono da rede de restaurantes Madeiro, o Flávio Rocha, dono da Riachuelo, etc. Esses empresários, que são uma base empresarial organicamente ligadas ao Bolsonaro, estiveram desde o início da sua candidatura apoiando, eles saíram em defesa, eles informaram a posição do governo, né? Essa é uma questão. Existe uma identidade entre a posição deles, que criticaram desde o início da crise sanitária as políticas de isolamento adotadas pelos governos estaduais, e defenderam um afrouxamento dessa política, né? Tem uma identidade que, entre o discurso deles e o discurso do governo, isso saiu em diversas matérias de jornais, que nos indica que eles são a direção política de classe do governo Bolsonaro nessa crise, né? São setores que estão integrados às plataformas de venda online, mas, em geral, eles são mais sensíveis a esse período de isolamento, porque eles dependem bastante ainda do consumo presencial, né? Então, nesse contexto, eles preferem arriscar a vida dos trabalhadores e afrouxar o isolamento para tentar minimizar suas perdas, né? A posição da indústria nacional também acompanha essa posição da burguesia comercial de varejo, apesar de ter um discurso menos radicalizado, né? Enquanto a burguesia comercial de varejo ela defende medidas regressivas aos interesses dos trabalhadores, por exemplo, a suspensão dos pagamentos de salário, a liberação do FGTS ao invés da renda mínima, a burguesia industrial ela apresentou uma posição mais contida no que refere à retirada de direitos trabalhistas na crise, mas ela também buscou defender o afrouxamento do isolamento social, né? Outros setores também, como o agronegócio, principalmente no nosso levantamento, tem uma indicação que são setores ligados à produção de grãos, que está no período de colheita. Eles também defenderam o afrouxamento do isolamento e colocaram principalmente as dificuldades no conjunto das suas cadeias produtivas que o isolamento traria, porque isso seria um obstáculo para o armazenamento dos grãos, para a própria colheita. Então, basicamente, foram esses três segmentos do interior do Bloco no Poder que sustentaram e que vem sustentando, né, a política de afrouxamento do isolamento social. Esse discurso do afrouxamento do isolamento social, ele interpela esses segmentos de renda mais baixa e instável dos trabalhadores, e também de micro e pequenos empresários, que vem no discurso do afrouxamento a saída mais factível para eles contornarem a perda de renda nesse período. Então, até conversávamos esse final de semana em um grupo aqui de pesquisa, que esse discurso se apresenta factível até mesmo pela desorganização desses segmentos e também pelo próprio trabalho pela falta de educação política, né? Pela deseducação política desses setores, eles se tornam mais suscetíveis a essa interpelação vinda do governo e representando os interesses desses segmentos do Bloco no Poder.
Por outro lado, tem setores muito importantes das classes dominantes que estão contra o afrouxamento do isolamento social. Quer dizer, estão em defesa da política de isolamento, né? É o caso, por exemplo, do capital bancário nacional, não só nacional e estrangeiro, porque o Banco Santander, que é um banco espanhol, ele também se posicionou em defesa do isolamento. Parece ser compreensível essa posição dos bancos. Primeiro, pelo socorro que eles receberam de até 1,2 trilhões para empréstimos para as demandas das empresas e das famílias. E depois eles apresentam uma preocupação no caso de implementar o isolamento vertical ou de acabar com o isolamento, de que isso cause impactos de longo prazo para a crise econômica. Mais ou menos nessa mesma linha, os setores do capital financeiro que não estão... os setores do capital financeiro não bancários, né, que têm como atividade principal a atuação no mercado de capitais, que eu chamo de burguesia financeira associada, porque são muito dependentes do aporte de investimentos externos, e isso implica numa posição política deles como correio de transmissão desses interesses. Eles também se posicionam contra o afrouxamento do isolamento social e viram também as atitudes do governo de acabar com o isolamento como uma perturbação da estabilidade política. E eles não têm uma posição eles apoiam o governo e tudo que eles desejam é estabilidade para que o governo possa ter alguma base política para implementar as reformas neoliberais. Então, eles se posicionaram ao lado do que a gente vem, enfim, dos isolacionistas, né? Eles se posicionaram como isolacionistas, para entender que seria a melhor alternativa tanto para conter os efeitos sobre a crise econômica, mas também para garantir a estabilidade política do governo. Outros segmentos, como a indústria automotiva, telecomunicações. Bom, ao caso da telecomunicações, eles tem alguns setores que vêm se posicionando a favor do isolamento social, que efetivamente estão ganhando com o isolamento. É o caso das telecomunicações, porque você tem aí um aumento do uso da internet, e o caso também da indústria de alimentos e dos pequenos e médios produtores rurais, que produzem alimentos também. Isso porque você tem no caso desses setores de alimentos, você tem um aumento do consumo de alimentos, um aumento de vendas, né, de alimentos para o consumo doméstico durante esse período. E conta, né, no caso que a gente chama aqui de isolacionismo, né, conta com o apoio das classes médias e trabalhadoras que estão mais estáveis e protegidas, né, ao isolamento social. Quer dizer, sofrem menos, né, tem menos impacto na sua renda. Então, a gente identificou essa correlação de interesses, né, entre classes que sustentam as posições tanto negacionistas como isolacionistas. Essa divisão entre negacionistas e isolacionistas, elas estão inseridas em uma distinção que a gente identifica não só dentro do governo, mas no processo político, entre neofascistas e direita tradicional. A direita neofascista, e aqui a gente pega principalmente a definição do Armando Boito, que diz respeito a um movimento reacionário das camadas intermediárias que busca não somente interditar, mas excluir a esquerda, aniquilar a esquerda do processo político, né? Esse movimento busca implementar uma ditadura, busca fechar as instituições da democracia liberal e está representado principalmente na figura do Jair Bolsonaro
e do seu entorno, né? Que nós denominamos, muitos denominam como bolsonaristas, mas o significado político desse movimento, dessa força, é o seu caráter fascista ou neofascista. Neofascista porque é o fascismo nas condições do capitalismo neoliberal, né? Sem um partido de massas e que busca implementar, através da conquista do poder do Estado, uma política neoliberal em benefício aos interesses do imperialismo e da burguesia associada ao imperialismo. Por outro lado, a gente identifica setores da direita que também são neoliberais, mas que efetivamente que não organizam a mobilização para um fechamento do regime ou para a exclusão da esquerda, para a aniquilação da esquerda do processo político, né? Geralmente são setores que, no plano discursivo, têm um discurso mais conciliatório, que vem se posicionando contra algumas dessas medidas de ataque do governo contra as instituições liberais, como o Congresso, como o STF. Representa, em grande parte, no PSDB e no DEM, né? O DEM, que tem a presidência das duas casas legislativas, na Câmara e no Senado. Partindo para a parte dos acréscimos, alguns elementos aqui que não... Primeiro, né, nós não abordamos o caso dos militares na nossa análise do Bloco no Poder. Existe uma tese corrente de que os militares, a relação dos militares com o governo seria uma relação de tutela. Aí você tem duas linhas de argumentação. Uma delas é que, uma vez que os militares vêm ocupando cada vez mais espaço dentro do governo, seja em ministérios ou em cargos de segundo e terceiro escalão, ou então uma simbiose ideológica que haveria entre os militares e os fascistas e os neoliberais, e que, em última instância, eles exerceriam esse papel de retaguarda e de tutela. Não é a análise que nós fazemos. A gente tem uma questão de definição sobre o que seria essa tutela. No caso, sobre a tutela do governo, no nosso entendimento, seria definido por um controle indireto desse destacamento dos militares sobre o processo decisório estatal. No entanto, se a gente pegar eventos importantes, como, por exemplo, a demissão do Moro, a demissão do Mandetta, a postura negacionista do governo na crise sanitária, você vê que os militares foram contrariados nessas decisões. No caso da crise sanitária, através do general Pujol, os militares se pronunciaram defendendo as medidas de isolamento social. Inclusive, teve um caso curioso de um estudo dos militares que saiu no, salvo engano, Centro de Estudos Estratégicos das Forças do Exército, não tenho certeza agora, que eles defendiam as medidas de isolamento social e apontavam que a cloroquina não tinha comprovação científica ainda para o tratamento dos casos. Parece que esse estudo não durou um dia, né? Foi logo retirado porque não se sustentou, porque a posição oficial do governo foi a do negacionismo. Quer dizer, a posição oficial do presidente. Então, esses eventos, e se a gente pegar outros elementos, como a própria disputa que o Bolsonaro faz sobre os estratos inferiores do aparelho militar, o baixo oficialato e os praças, o nosso entendimento é que não há uma tutela, mas que os militares são uma força assim, importante dentro do governo, mas eles não são a força dirigente que controla um processo decisório. Então, tem aqui uma questão, né, da caracterização que a gente faz da presença dos militares, mas também a demarcação aqui, e também nessa definição que a gente apresenta, é diferente, e a gente faz questão de destacar, porque, de certa forma, essa ideia da tutela ela acaba servindo como um obstáculo para identificar a própria natureza
política do governo Bolsonaro como um governo fascista, né? Que tende a confundir o Bolsonaro como membro do partido militar, principalmente nessa ideia de uma suposta simbiose ideológica, e nisso são todos iguais, não há diferenças, não há contradições. Então, nós não procedemos dessa forma. Eu não sei quanto tempo eu tenho ainda. Ainda tem tempo. André, tem mais uns 5 minutinhos. 5 minutos, tá. Bom, eu vou tentar correr aqui. Na nossa análise que a gente apresentou há 2 semanas atrás, a gente mostrou o apoio social às posições negacionistas do governo, assim como as posições isolacionistas da oposição de direita ou da direita tradicional, buscando demonstrar que não havia um isolamento do presidente. Ao contrário, ele dispunha de apoio para sustentar aquelas posições. E aí, essa situação já diferente que a gente tem aqui, né, e aí que enseja o título do debate, se há um enfraquecimento, fortalecimento ou isolamento, né? A ideia que eu vou apresentar aqui é que a gente tem, sim, um enfraquecimento, sinais de enfraquecimento, mas ainda não podemos dizer, porque não dispomos de informações ainda que nos permitam ser taxativos, né? Então, a gente não pode afirmar ainda que há um isolamento, mas enfraquecimento, assim. A gente teve nas 2 últimas semanas, particularmente nessa última semana que passou, alguns eventos importantes, né? A gente teve a participação do Bolsonaro na manifestação do dia 19 pelo fim do isolamento social e que se misturava também aquelas manifestações de sempre contra o Congresso e contra o Supremo Tribunal Federal. Você teve um movimento de aproximação do governo com o chamado Centrão, que são os partidos de patronagem, partidos de patronagem são os partidos que não são representações orgânicas de alguma classe social específica, e que, na característica do nosso sistema partidário, eles se movimentam pela disputa de cargos e vantagens para os seus integrantes. Então, tem uma aproximação do governo com esses partidos. Eu cito o PP, que, inclusive, parece que conseguiu abocanhar a presidência do Banco do Nordeste. O PL, o PSD, o MDB, o Republicanos. É uma mobilização que, ao que tudo indica, além de contornar a perda de apoio parlamentar, visa se antecipar a esses pedidos de impeachment que vêm sendo encaminhados na Câmara. Você teve o anúncio do Plano Pró Brasil, que foi uma iniciativa dos militares, presença ali na Casa Civil, o Walter Braga Neto, que é um programa ainda tímido, mas de afrouxamento fiscal para investimento em projetos de infraestrutura, no valor de 30 bilhões nos próximos 3 anos. E você tem, e aí a questão que é talvez o mais importante dos novos fatos dessa semana, que é os indícios de um realinhamento das bases sociais do governo. No nosso texto, a gente já apontava um certo descolamento das classes médias, principalmente da alta classe média, que vinha se posicionando contra o negacionismo do governo através dos panelaços. E esse foi um movimento que se intensificou nos últimos dias, e agora, ao que tudo indica, a saída do Sérgio Moro aprofunda, né, esse descolamento. E, ao mesmo tempo, a gente já apontava ali no texto o apelo que o discurso negacionista exercia sobre esses setores mais instáveis dos trabalhadores e micro e pequenos empresários mais sensíveis aos efeitos econômicos do isolamento social. E aí a gente tem indícios nessa última semana que nós temos um deslocamento das bases sociais, um descolamento da alta classe média e uma tentativa de fortalecimento do apoio do governo nesses setores enfim, os trabalhadores pobres, micro e pequenos empresários, né?
Teve uma pesquisa que saiu no dia 18 do Data Poder, do site Poder 360, que mostra um apoio muito alto dos desempregados e trabalhadores informais, na verdade, até trabalhadores até com renda de até 2 salários mínimos, que depositavam um alto grau de aprovação no governo, cerca de 40% de aprovação. Então, a gente tem indícios desse realinhamento, e a saída do Moro na sexta-feira, ela parece que indica que consolida essa tendência, né? E a saída do Moro também, ela provocou reações importantes do conjunto do Bloco no poder. Eu passei o final de semana tentando levantar informações de maneira mais ou menos sistemática, mas, no geral, dos setores que eu consegui identificar, por exemplo, o setor da indústria farmacêutica, da indústria de plásticos, de cimentos, da própria burguesia comercial varejista, de planos de saúde, setor de energia, da indústria de transformação, do capital financeiro, todos eles viram com muita preocupação e criticaram a demissão de Sérgio Moro. E esse é um elemento importante porque a gente aprofunda a situação de instabilidade política nesse momento, e aí surge essa situação de crise do governo Bolsonaro, né, de profunda instabilidade política, mas, a despeito disso, nós não podemos afirmar que essas críticas, essas queixas à saída do Sérgio Moro, e com a preocupação principalmente com o enfraquecimento do governo e com a fuga de capitais, esses setores da indústria, por exemplo, desesperados, porque a cotação do dólar chegou a 6,90 em algumas casas de câmbio, os próprios setores do capital financeiro preocupados com a saída dos investidores estrangeiros. A gente não tem como afirmar que mesmo com isso eles estão desembarcando do governo, né? E, primeiro, porque a gente não tem informações concretas sobre o desembarque. A gente pega o próprio caso das semanas anteriores, quando o agronegócio fez queixas duríssimas contra a posição do governo nas declarações do Eduardo Bolsonaro com a China, né? Que chegaram, inclusive, a chamá-lo de idiota, mas não significou um desembarque efetivo. Então, a gente tem que ter cuidado, e há uma situação de profunda instabilidade e crise, mas não necessariamente de perda de apoio nesses segmentos do bloco no poder. E essa perda de apoio, no caso, é difícil para eles desembarcar também, porque existe uma profunda crise de representação. Muitas das frações burguesas que o apoiam, as relações que elas entretêm com o governo são distintas. Algumas apoiam de maneira mais orgânica, outras trata-se mais daquilo que se convenciona chamar de casamento de conveniência. E é difícil abandonar o Bolsonaro porque é ele quem dispõe de apoio popular, né? Apoio de massa, de votos, em última instância. Então, essa que é a dificuldade. Eu acho que eu já estourei o tempo. Eu vou deixar a questão sobre a tática, ou sobre o que fazer para as intervenções. Eu imagino também que o Eliel e a Raíssa tragam contribuições nesse sentido. Eu só queria, se pudesse, ter um minutinho para poder apresentar a minha tese sobre a crise de hegemonia e da relação da crise do governo com essa crise mais ampla. A gente vive um processo de instabilidade política desde 2013, que coincide com a entrada em cena da pequena burguesia, das camadas intermediárias na cena política, né? Foi uma entrada em cena muito importante para o rearranjo das forças sociais dentro do bloco no poder, mas fora também. E desde o golpe do impeachment de 2016 para cá, a gente identifica uma situação de crise de hegemonia, não no sentido, primeiro, não como uma crise revolucionária, não é disso que a gente está falando, mas a crise de hegemonia no sentido de que nenhuma das frações burguesas conseguem consolidar uma direção à política estatal e ao bloco no poder. Então,
existe sim uma unidade do bloco no poder, que é a unidade que cimentou o golpe de 2016, e a própria vitória eleitoral do Bolsonaro, que é a unidade, principalmente do grande capital, tanto da grande burguesia interna como da burguesia associada, contra as massas populares, que se traduz naquilo que eles chamam de custo Brasil. Não vai dar tempo de aprofundar aqui, mas principalmente os setores que apoiavam os governos do PT, eles aderiram ao Ponte para o Futuro e à política neoliberal, atraídos por essa política de redução do custo da reprodução da força de trabalho, que é a reforma trabalhista, a reforma da Previdência. No entanto, a despeito dessa unidade do bloco no poder, existem outras contradições que, nesse contexto de crise econômica e um agravamento do conflito distributivo, da luta entre as frações burguesas na disputa pela mais-valia total, condições que, apesar de estarem no segundo plano, não terminaram. Então, você tem contradição em torno da abertura econômica, da política cambial, da política de juros subsidiados dos bancos públicos, nada disso terminou, tudo isso continua, e, de certa forma, isso está por detrás também dessa distinção que nós apresentamos entre neofascistas e direita tradicional. Então, eu trago aqui esse elemento da crise de hegemonia, porque quando a gente vai pensar o processo de fascistização do Brasil hoje, muitos analistas vão tentar procurar explicar na gênese do fascismo no Brasil, vão buscar dos integralistas na década de 30 ou nos movimentos neonazis ou fascistas que existem, enfim, há algumas décadas, como se esse fenômeno fosse pré-determinado desde sua origem e agora a gente estivesse vendo apenas a sua realização. Eu desloco a problemática para o conflito de classe e para esse tipo de crise política específica, da crise de hegemonia e da ascensão de um movimento de massa reacionário das classes médias, pois foi essa condição, essa crise específica que torna a eleição do Jair Bolsonaro e o processo de fascistização possível, né? Então, isso, né, a ascensão, o movimento reacionário de massa das classes médias, a crise de hegemonia das frações burguesas, mas também uma profunda crise ideológica das organizações populares, que na consulta popular nós chamamos de derrota estratégica, né? Então, esses três elementos aí, eles explicam, de certa medida, né, precisam de aprofundamento, isso talvez saia num outro texto, mas esse contexto de crise de hegemonia, mas é muito importante a gente tentar analisar esse processo do fascismo e da atual crise política nesse quadro da crise de hegemonia. E aí aqui eu encerro e eu agradeço. E peço desculpa o tempo aí que eu extrapolei. Imagina, não tem problema não, André. Agradeço aí as suas colocações. Queria abrir, então, para as considerações aí dos nossos combatentes, o pessoal do combate socialista e o Eliel e a Raíssa, nessa ordem, respectivamente. Então, Eliel, você pode, então, iniciar aí a tua fala e, em seguida, eu passo para a Raíssa. Bom, boa noite. Eu acho que até me esqueci de dar boa noite para vocês. A gente fica nervoso aqui, né, com esse negócio ao vivo, mas, de qualquer maneira, boa noite aí para a galera toda, para quem está nos assistindo. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de ressaltar, né, a importância da análise, né, oferecida aí pelo André e pelo Otávio. Acho que é importante dizer isso, porque não só porque eu tenho simpatias, né, pelo método, pelos autores, né, que são mobilizados, né. Inclusive, André, eu acho que, apesar, né, de aqui ser um debate mais político, conceitos são mobilizados. E tem uma galera que não é das sociais ou da ciência política, ou que está começando a conhecer agora o marxismo. E você falou muito em bloco no poder, né? Uma hora que você tiver a oportunidade de dizer para essa galera o que é esse tal de bloco no poder,
Vou jogar essa bomba aí para você. Mas bom, então tem isso, né? Eu achei muito, muito legal, gostei muito do texto, recomendo, porque é o tipo de texto que ele tem ele tem a vantagem sobre outros tipos de análise, sem desmerecer nenhuma, mas ele procura relacionar, né, todos esses sujeitos, atores, aí, como se costuma dizer, aos interesses de classe e frações de classe. Isso eu acho que é o mais importante, e não só em relação, né, aos dominantes, mas também em relação aos dominados, pensar os pequenos comerciantes, os pequenos lojistas, pensar as classes médias, as diversas frações também no interior das classes médias, funcionalismo público, burocracia de Estado, classes médias ligadas ao setor privado, enfim, né, trabalhadores liberais e por aí vai. Então, eu acho que isso torna a análise mais complexa e, ao mesmo tempo, talvez ela consiga responder melhor quando comparada a outras análises. Então, eu ressaltaria muito, né, a qualidade do texto, um texto curto, e vocês colocam, né, como apontamentos preliminares. Então, dito isso, eu acho que vocês acabam mostrando que há uma divisão no interior das classes e frações dominantes. Há uma fissura ali, está instaurada uma fissura. Mas talvez a incógnita que fique se é possível vislumbrar, né, com essa fissura, né, alguma crise de hegemonia, porque disputa por hegemonia, a questão é termos crise de hegemonia que abra possibilidade para setores populares, claro, no caso aqui progressistas de esquerda, né, porque abrir fissuras que mobilizem esses neofascistas, isso não nos interessa. Mas o que eu colocaria vocês vislumbram alguma possibilidade, né, que isso resulte numa crise de hegemonia, tendo em vista, né, que estes governos, estou colocando no geral, porque isso tem acontecido em várias partes do mundo, mas aqui no Brasil especificamente, eles têm aplicado políticas que não são políticas neoliberais. A rigor não são políticas neoliberais, embora em vários momentos, em várias oportunidades, tentam colocar sobre as costas das classes trabalhadoras o ônus da própria crise, né? Isso, inclusive, ocorre muito, André, isso ocorre muito, inclusive, em diversos estados, a partir, né, de decretos de governadores ou em diversos municípios que, de certa maneira, acabam tentando colocar o ônus da crise sobre governos neoliberais. Eu até acho que fortaleceria um pouco essa tese, uma declaração do Guedes hoje, você deve ter visto, vocês devem ter visto, né? Na qual ele diz o seguinte: bom, a proposta para salvar estados, salvar, na verdade, é o capital, que a gente sabe, né? Para salvar estados e municípios, congelamento de salários do funcionalismo público por 1 ano e meio. E ele ainda diz assim: o teto do gastos, o famigerado teto dos gastos, né, que deveria ter sido derrubado nesse momento de crise, ele não vai ser mexido. Bom, de repente também ressuscitar o Guedes, né, porque depois lá acho que é o programa Pro Brasil, né, que chama, depois daquilo parece que o Guedes tinha ficado ali numa situação incômoda e hoje ressuscitaram das trevas o Guedes de novo, né, e parece que essa semana vai ser enviado aí um projeto para o Congresso Nacional nessa direção, né, para salvar o capital, o congelamento do salário dos funcionários públicos por 1 ano e meio. Então, assim, para a gente, né, fazer incitar aqui um debate, então a questão que eu colocaria é isso: é possível vislumbrar, né, uma crise de hegemonia diante de um quadro no qual, inclusive, as políticas neoliberais, de certa forma, estão em suspenso no seu grosso, né, porque nas entrelinhas, como eu disse, há ataques às classes trabalhadoras. Bacana, Eliel, obrigada.
pelas tuas considerações. Eu queria, então, passar para a Raíssa, para ela fazer a fala dela aí, o comentário. E, em seguida, eu abro para as perguntas, para os comentários, tudo bem? Vamos lá, Raíssa. Bom, depois de ler o texto do André e do Otávio, eu fiquei pensando bastante nessa questão do isolamento do governo Bolsonaro, assim, né? Eu acho que minha cabeça voltou um pouco mais para isso, eu prestei um pouco mais de atenção nisso, até porque eu tenho lido muito sobre isso, eu vejo muita gente comentando, principalmente na internet, assim, nos meios de comunicação, sobre um possível isolamento do governo, né? Então, assim, para a gente pensar nessa questão de fortalecimento, enfraquecimento ou isolamento do governo Bolsonaro durante a crise do Covid-19, eu acho que a gente também precisa dar uma analisada em alguns fatos, assim, que são importantes, né? Então, eu digo assim, na minha visão, né, o Bolsonaro, ele nunca buscou a conciliação, ele nunca quis negociar, ele nunca mostrou interesse até em formar uma maioria, em formar uma frente, seja na Câmara, seja no Senado, assim. E isso, para mim, demonstra que ele não teme o isolamento. E, ok, né, mas por que ele não temeria esse isolamento, né? E para responder essa pergunta, eu vejo que só existe uma resposta plausível, assim. O Bolsonaro, ele está construindo o autogolpe, né? O foco dele é esse, é o autogolpe. Ele nunca escondeu o apoio dele ao golpe de 64, pelo contrário, diversas vezes ele até exaltou o golpe, assim, né? Assim como ele nunca escondeu a idolatria que ele tem por torturadores, por um regime totalitário, completamente fechado. Então, para mim, esse é o objetivo dele, sabe? Desse governo dele. Que seria fechar a Câmara, fechar o Senado, fechar a STF. E eu penso assim, né? Quanto mais isolado ele tá, mais difícil fica para ele governar. E com isso ele cria uma desculpa, assim, perfeita, né? Para o fechamento do regime e até para o autogolpe, assim, né? Mas isso acho que até é meio evidente, assim, né? E então, onde ele encontra apoio para o projeto dele? Qual seria a estratégia dele, né? Por mais que ele pareça maluco, desorientado, enfim, não vem ao caso, ele tem uma estratégia, né? E eu acho que é aí que entra a crise pandêmica do coronavírus. Eu acho que o cenário perfeito para a implementação desse autogolpe, ele se dá em meio ao caos, a crise, o medo, a necessidade das pessoas, né? E com esse isolamento vertical que eles tanto defendem, apoiam aí, né? Qual vai ser o resultado disso, né? O que vai acontecer? Que a gente sabe vai ser milhares de mortos, um colapso no sistema de saúde, uma crise econômica, o desemprego, e isso vai levar a população ao desespero, né? E em decorrência disso, quanto tempo vai levar até que as pessoas estejam na rua saqueando supermercado, loja, casa? Quanto tempo vai levar para que isso gere também assim uma crise de segurança pública, né? Porque a gente sabe, essa é uma crise sanitária, ela não vem sozinha, ela não é um problema só aqui do Brasil, da região, assim, é uma crise na saúde global que vem de mão dada com a maior crise econômica já vista, assim. E esse é o terreno fértil para o desespero, né? Para que o povo, a população e também uma parcela da burguesia que ainda hoje defende a democracia, o Estado democrático de direito, encontre num golpe, não militar, num alto golpe do Bolsonaro, num regime totalitário que seja, num policiamento excessivo, assim, numa atuação maior das Forças Armadas, para que eles encontrem nisso uma saída para a crise econômica e social que está se desenvolvendo no Brasil, né? Eu vejo assim que a demissão do ministro da Saúde, a troca no comando da Polícia Federal, elas representam exatamente isso, né?
que ele quer blindar a família dele, isso não é novidade, todo mundo já sabe, isso é óbvio. Só que não para por aí, não é só isso, né? O que ele pretende com isso é transformar a Polícia Federal numa espécie de polícia política, né? Que seja capaz de seguir as suas ordens cegamente, assim, de perseguir opositores. E nesse caso, a Polícia Federal ela vai perder completamente a imparcialidade, né? Estamos vendo aí que ele está escolhendo para a chefia da Polícia Federal um amigo da família dele, que com certeza está disposto a se submeter ao presidente, né? Aí a gente vai pôr informações sobre inquérito, sobre investigação. Isso representa uma interferência política mesmo, dentro da Polícia Federal, que aos olhos democráticos isso é inadmissível, né? Aí me faz pensar assim, né, que aquela famosa transição lenta, gradual e segura da segunda metade da década de 80, ela teve consequências que assim, perduram até os dias de hoje, né? O Brasil, por ser o único país que não julgou nem puniu os torturadores, não escancarou tudo o que aconteceu nos porões da ditadura, né? A gente teve aí a Comissão da Verdade, que fez um trabalho importantíssimo, assim, um trabalho muito bacana, mas que, por um lado, ela foi opaca, ela foi quase que silenciosa, assim, né? A grande mídia não teve interesse em divulgar isso por horas a fio, assim como fez com a Lava Jato. Porque, assim, né, a Operação Lava Jato, ela conseguiu promover um antipetismo, uma aversão à esquerda, assim, inimaginável. Se a gente pensar que a gente teve 13 anos de governo do PT, que, tiveram inúmeros erros cometidos, todas as suas limitações, mas, por um lado, teve um crescimento econômico, teve garantia de direitos sociais, teve geração de emprego. Então, assim, ou seja, a Lava Jato, ela exerceu um papel de formar mais do que uma opinião, assim, na cabeça das pessoas. Ela formou convicção. Foi a demonização do PT, a demonização da esquerda, né? Hoje em dia é comum, todo mundo é comunista. Qualquer um que se opõe é comunista. Então, assim, essa demonização, eu penso que ela deveria ter sido utilizada, deveria ter sido formada também pela Comissão da Verdade em relação ao AI-5, em relação à ditadura, à tortura, ao totalitarismo, o neofascismo, mas que, infelizmente, ela não conseguiu cumprir esse papel. E, assim, o resultado disso é que hoje existe uma parcela grande da sociedade encarando com naturalidade os discursos de ódio do presidente e de grande parte dos ministros dele, né? A gente já está vendo pessoas saindo de casa em plena pandemia, carregando cartaz, faixa, pedindo volta do AI-5, pedindo intervenção militar, pedindo fechamento do Congresso, do STF, e que estão dispostas a apoiar um autogolpe desse presidente, que eu diria até insano, assim, né? Então, assim, a semente dele já foi plantada e está sendo regada aí quase que diariamente, né? Quando ele vai na contramão do que dizem os especialistas, os agentes sanitários, né? Isso não é à toa, né? Existe ali um projeto de gerar o caos e de se aproveitar desse caos. Ele sabe que com isso ele se isola cada vez mais. Mantendo, é claro, ele mantém o apoio da burguesia comercial, da burguesia industrial, do agronegócio, e principalmente aquele apoio que para ele é o mais importante, que são daqueles fanáticos dele, que sempre vão apoiar ele, assim, incondicionalmente. Só que, assim, eu penso que ele se desgasta cada vez mais com a oposição, né, inclusive com a direita tradicional. Só que isso me parece também que faz parte do plano dele, da estratégia dele, assim. Porque a direita tradicional, ela detém hoje posições importantes aí, né? Tem a cadeira do presidente da Câmara, do Senado,